Diário de Santa Faustina, o diário mais lindo que eu já li na minha vida. Parágrafos do 41 ao 50. Parágrafo 41. Uma outra vez, vi um dos servos de Deus em perigo de pecado mortal, que deveria ocorrer dentro de momentos. Comecei a pedir a Deus que enviasse para mim todos os tormentos do inferno, todos os sofrimentos que quisesse, desde que assim livrasse e arrancasse esse sacerdote da ocasião de cometer o pecado. Jesus ouviu a minha prece e imediatamente senti sobre a minha cabeça a coroa de espinhos. Os espinhos dessa coroa perfuravam até o meu cérebro. Isso durou 3 horas, e o servo de Deus ficou livre daquele pecado, e Deus fortificou a sua alma com uma graça especial. Parágrafo 42. Em determinado momento, no dia de Natal, comecei a sentir-me toda envolvida pela onipotente presença de Deus, e novamente evitei interiormente o encontro com o Senhor. Pedi permissão à Madre Superiora para ir a Josefineck, a fim de visitar as irmãs. A Madre Superiora deu-nos a permissão e logo após o almoço começamos a preparar-nos. As irmãs já me aguardavam no portão. Eu corri ainda à cela para pegar a capa. Quando voltava da cela e passava perto da pequena capela, vi na soleira Jesus, que me disse estas palavras: vai, mas eu tomo teu coração. E de repente senti que não tinha mais o coração no meu peito. Mas, como as irmãs chamaram a minha atenção porque não andava mais depressa, pois já se fazia tarde, imediatamente fui com elas. Contudo, uma grande angústia começou a atormentar-me. Uma estranha saudade apoderou-se de minha alma, mas ninguém sabia disso. Apenas Deus sabia do que tinha ocorrido na minha alma. Quando ficamos um pouco em Josefineck, eu disse às irmãs: vamos voltar para casa? As irmãs pediram para descansar um pouco mais, mas o meu espírito não podia ficar em paz. Eu me justificava dizendo que devíamos voltar antes de anoitecer e o caminho era bastante longo, e logo voltamos para casa. Quando a Madre Superiora nos encontrou no corredor, perguntou-me: as irmãs ainda não foram ou já voltaram? Respondi que já tínhamos voltado, porque não queria chegar tarde. Troquei de roupa e logo fui à pequena capela. Logo que entrei, Jesus me disse: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que voltaste, não para estar em casa antes de anoitecer, mas porque te tirei o coração. Embora isso me custasse muito, fui falar com a Superiora. E disse sinceramente o motivo por que voltei cedo e pedi perdão ao Senhor por tudo que não lhe agradava. Nesse instante, Nosso Senhor inundou a minha alma com uma grande alegria. Compreendi que fora de Deus não existe contentamento em parte alguma. Parágrafo 43. Em determinado momento, vi 2 irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas 2 irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave. No dia seguinte, disse isso à Superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Parágrafo 44. Em determinado momento, Jesus me disse: abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos, e eu com alegria coloquei-a novamente no sacrário. Repetiu-se isso uma segunda vez, e eu fiz com ela a mesma coisa. Mas isto se repetiu pela 3ª vez, e então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo. E Jesus me disse: não ficarei aqui por mais tempo. Na minha alma acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe: e eu não vos deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais, coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Parágrafo 45. Em determinado momento, Jesus me disse: diz à Madre Geral que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa, que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à Madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento. Imediatamente escrevi à Madre Geral e a paz entrou em minha alma. Parágrafo 46. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível.
Alegrava-me com isso, porque Jesus assim o queria. Mas isso durou pouco tempo. Esses sofrimentos inflamavam a minha alma com o fogo do amor de Deus e as almas imortais. O amor suporta tudo, o amor vencerá a morte, o amor não teme nada. Parágrafo 47. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar, enquanto a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Parágrafo 48. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei com minha própria glória. Parágrafo 49. Quando falei disso ao confessor, recebi esta resposta: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente essas palavras: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Parágrafo 50. Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas. Jesus queixou-se diante de mim com estas palavras: a falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, diante de todas essas palavras, nós vemos o quanto Santa Faustina encontrava empecilhos no seu caminho para que fosse desviada do objetivo de Deus na vida dela. Quantas pessoas se revestiram de setas para que ela se desviasse desse caminho, mas Deus o tempo todo foi preparando-a com Jesus misericordioso para que ela trilhasse o caminho que havia sido preparado para ela. Vimos a importância de termos a imagem de Jesus misericordioso nas nossas residências, para que sejamos defendidos pela própria glória de Deus. E Ele prometeu que a alma que venerar a imagem de Jesus misericordioso não perecerá, que Ele dará vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte. Adquira a imagem de Jesus misericordioso, nem que seja de forma impressa no computador. Torne-se um multiplicador da mesma, para que mais almas tenham acesso a ela. Incansavelmente dizemos: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém.